Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Então, meus queridos, eu sou o Padre Renato Leite, só isso, não sou mais nada do que isso, e tá bom demais. Pároco da Paróquia Rainha Santa Isabel de Portugal, na Diocese de Santo Amaro. E a coordenação do Coresp me encarregou de falar para vocês sobre um assunto que nos diz diretamente respeito, que é a devoção ao sentido profundo teológico da devoção à Santíssima Virgem Maria e as consequências dramáticas da devoção à Nossa Senhora para o nosso caso específico. Nós vamos tentar, o quanto permitir o tempo, tratar desse assunto. Está claro, sim? Eu pediria que os senhores acompanhassem. Às vezes não vai ser o assunto mais agradável. Nós vamos ter que abordar alguns aspectos graves da nossa situação. Mas é preciso fazer esses esclarecimentos porque o tempo urge, né? As condições nas quais a providência determinou que vivêssemos no pior mundo possível para a obra mais importante de todas, que é a salvação da nossa alma e o auxílio à salvação das almas das pessoas que estão no nosso entorno. Esse é o pior mundo. Nada aqui, e muitas as dificuldades estão potencializadas, e às vezes as piores que encontramos são aquelas no âmbito da própria igreja, quando não temos o suporte, o apoio necessários para isso. A providência divina determinou que a Santíssima Virgem se encarregasse de nós. A Virgem Maria pode dizer, no meu caso e no vosso, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. E seria bom que nós entendêssemos por que a Santíssima Virgem Maria amanheceu na nossa vida, despontou na nossa vida de modo tão especial. E quis que a nossa relação com ela se desse no âmbito da congregação mariana. Então, cuidado com esta visão utilitarista de quem diz, bom, a congregação é uma espécie de instrumento, de ferramenta pastoral para eu trabalhar melhor na igreja. Mas isso seria uma visão extremamente empobrecida, precária do mistério. Não, eu gosto. Por que você é congregado mariano? Eu gosto do trabalho que a congregação mariana faz, então por isso que eu me tornei congregado mariano. Isso seria de uma precariedade, de uma pobreza inacreditáveis, né? Não dá para interpretarmos as obras de Deus de uma maneira tão rasteira, tão rasa como achar que, de repente, né, foi a nossa própria iniciativa que nos fez, enfim, nos aproximar da congregação mariana e nos tornar congregados. Não foi isso, meus irmãos. Há um mistério de Deus, há uma presciência divina que abarca, que escapa do tempo, completamente fora do tempo, e que nos viu projetados na eternidade. E na eternidade a nossa projeção foi muito ruim. Foi muito ruim. A minha, a sua, a nossa, foi péssima. Como um médico que pega os exames lá, muito ruim isso aqui. O médico que pega o prontuário do seu paciente, os exames, a ultrassonografia, que é mais lá. Olha, o quê? O raio-x, ainda tem raio-x? Tem. A chapa. A chapa. Eu sou do tempo da chapa. Então, e o médico diz,
Então vamos ter que fazer um tratamento todo especializado. Isso aqui vai demandar o que temos de melhor, porque a situação é grave. E eu vou dizer, por quê? Mas padre, que exagero da sua parte. Que coisa. Bom, eu vou ancorar o meu exagero no exagero de Santo Afonso Maria de Ligório, aqui, que vai me dar lastro para o que eu vou dizer. Vocês, nós estamos numa situação muito ruim. Em primeiro lugar, porque nós temos a condição dos pecadores que estão perdidos, afastados de Deus e que caminham de modo desimpedido para a própria condenação, sem nenhuma orientação, sem nenhum auxílio, sem apoio para mudarem de vida, estão num caminho franco, reto e direto para a condenação da própria alma. Mas há um caso mais grave, que quando não é o pecado que condena ao inferno, mas quando a misericórdia de Deus o faz. Então tem gente que vai para o inferno por causa dos seus pecados. E tem gente que vai para o inferno por causa da misericórdia divina. Imagine. Imagine. E quando é que alguém se condena por causa da misericórdia divina? Nossa, padre, blasfêmia. O que você está falando? Então deixa eu dizer aos senhores uma coisa. Olha aqui. Santo Afonso, numa certa altura, numa das suas magistrais catequeses, disse: a misericórdia envia mais almas para o inferno do que a justiça de Deus. Porque os pecadores, confiando imprudentemente na misericórdia, não param de pecar e por isso estão perdidos. Por isso, essa reedição moderna, e que virou tema de grandes debates, de sermões por aí, que reeditou a misericórdia, não fez outro favor a não ser empurrar ainda mais gente para o abismo do inferno. Porque acaba se tornando matéria para a tentação e não para a emenda de vida. Então, a pessoa já comprometida com Deus, tendo recebido os sacramentos, envolvida nos trabalhos pastorais da igreja, etc., uma relativa instrução, porque agora a instrução, que era uma espécie de privilégio só do clero, está como que franqueada a todos. Os leigos estão fazendo cursos de Bíblia, mestrados, doutorados em teologia, em direito canônico, em moral, em teologia dogmática. O fato é que nunca se falou tanto de Deus, nunca se teve tanta informação e nunca Deus foi tão mal amado, tão mal servido. E aí o diabo fala: não se preocupe com nada. Deus é o quê? Tranquilo. Por que você está preocupado? Você faz coisas muito ruins, mas olha quantas coisas boas você faz. Você é estimado, olha o pároco, o teu pároco, que confiança ele tem em você. E essa biblioteca maravilhosa, olha aí quanta coisa você estudou, quanta coisa você sabe. E a emenda de vida não chega? Não chega nunca. Para os pecadores, porque não querem a emenda de vida. E para nós, porque achamos que não o quê? Precisamos. E eu vou repetir aqui, porque aí então teremos condições de dar um valor real ao fato de que a Santíssima Virgem nos escolheu. A misericórdia envia mais almas para o inferno do que a justiça de Deus,
porque os pecadores, confiando imprudentemente na misericórdia, não param de pecar, então estão perdidos. Estão perdidos. Eu disse a vocês que o nosso caso, o nosso prontuário, passou para as mãos da Santíssima Virgem Maria, que era o único recurso que o Hospital de Deus, o único recurso para o nosso caso, o último, derradeiro recurso com relação ao nosso destino eterno, foi esse. Deus, então, falou, olha, ele e ela, não tem jeito. Chamou Nossa Senhora lá, né? Chamou Nossa Senhora e falou, ó, ele e ela não tem jeito. Então, Santíssima Virgem cuida do caso. Cuida dele, cuida dela. Serás, portanto, ó Virgem, a última esperança e a última tábua de salvação para ele e para ela. Então, por isso, Nossa Senhora apareceu de modo destacado, com relevo, saliente na nossa vida e nos atraiu para si, da forma da sua congregação mariana. Para poder cuidar melhor, ter meios mais objetivos e diretos de se ocupar da nossa situação, do nosso caso. Os senhores compreenderam? Então, nós precisamos tirar o nosso acordo, a nossa relação com a Santíssima Virgem Maria deste universo do pieguismo, da beatice. Porque você é devoto, é que eu gosto tanto de Nossa Senhora, que minha avó que me ensinou, então a gente guarda esse costume, essa tradição. Eu vou muito à Aparecida, eu visito o santuário, não sei, eu gosto, uma bobajada sem tamanho, que não explica nada, que não passa das raias do sentimentalismo barato, que não salva ninguém. Nós estamos numa situação muito grave. E se não levarmos a sério este recurso que Deus colocou à nossa disposição, que é a devoção à Santíssima Virgem Maria, nós estaremos irremediavelmente perdidos. É disso que se trata aqui. E tendo chegado, graças a Deus, a providência depois determinou que os senhores e as senhoras estivessem à frente de outros. Isso é um bom sinal. Um sinal de que a devoção à Nossa Senhora logrou fazer algum efeito. Conseguiu fazer algum efeito nos senhores e nas senhoras, de modo que agora os senhores e as senhoras são um instrumento para estar adiante, à frente dos demais, ajudá-los também a descobrir ou a redescobrir este remédio que é o último. Não haverá outro. Não haverá outro remédio para o nosso caso e para o caso daqueles que alegam ter devoção a Nossa Senhora. Quem disse eu tenho devoção a Nossa Senhora está dizendo eu vou para o inferno se eu não tiver esta o quê? Devoção. Então, guardadas as devidas proporções, a devoção a Nossa Senhora está para o nosso caso, para a história da nossa salvação, como a insulina para o diabético que tem diabetes do tipo 1. Dá para ficar sem insulina? Não dá para ficar sem insulina. Há problemas sérios. Os senhores entenderam bem? Nosso estado espiritual, com relação à devoção à Nossa Senhora, é o mesmo estado fisiológico de um diabético do tipo 1, que não pode dizer, não quero, não vou usar a insulina. Não usa para ver? Não usa! Tendo feito este preâmbulo, vamos
vamos tratar aqui de alguns aspectos importantes para esclarecer este tesouro inestimável, este tesouro sine qua non, sem o qual não lograremos alcançar a coisa mais importante da nossa existência, que é a salvação da nossa o quê? Da nossa alma. Porque você pode levar a vida mais lascada, desculpa usar a expressão até meio prosaica aqui. Você pode levar a vida mais lascada do mundo, com problemas do dia que nasceu até o dia de morrer. Mas se depois você se salva, você não perdeu nada, você ganhou tudo. Agora você pode, ao contrário, você pode levar a vida mais regalada, folgada, divertida, deleitável. E depois você se condena, você não ganhou nada, você perdeu tudo. Não vai você, porque você afinal de contas agora é discípulo de um grande teólogo, fulano sei lá eu quem, que diz que inferno não existe. Cuidado, né? Porque talvez você vai deixar para acreditar no inferno quando for tarde, quando já estiver lá. E chegado lá é como diz Dante Alighieri na Divina Comédia, né? Na entrada do inferno está lá aquele aviso: a vós que aqui chegais, deixai do lado de fora toda a esperança. A vós que aqui chegais, deixai do lado de fora toda a esperança. Acabou. Quem está fora entra, mas quem está dentro não sai mais. Nada é mais salutar para evitar o inferno do que pensar nele. Nada é mais salvífico do que sair dessa boba alegria, de bobo alegre, que confia nesse tipo de misericórdia aqui, que vai mandar muita gente para o inferno, que no parecer de Santo Afonso de Ligório, o doutor da igreja, condena mais que os pecados, a misericórdia que condena mais que os pecados, porque o pecador diz, não, mas Deus é misericórdia, e daí que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não se emendam, incorrem. Imagina, alguém se condenar porque confiou de modo imprudente na misericórdia dele, usou a misericórdia como um passaporte, um passe livre para fazer qualquer coisa. Esta misericórdia não existe. Ela é um logro diabólico, uma fraude. E que engana todo mundo, né? Porque o Deus moderno é assim. É assim. Está mais por uma banana do que para um Deus propriamente dito. Porque já não distingue mais o certo ou o errado, né? O bom, o bem e o mal. Morreu, foi por quê? Morreu, foi para o céu. As pessoas morrem e imediatamente são canonizadas pela opinião pública. E não é bem assim. Não é bem assim. O que é a devoção? A devoção é uma graça que move a vontade. A vontade é uma das potências da alma. A devoção é uma graça que move a alma, move a vontade, que santifica a vontade, que fortalece a vontade, de modo que o devoto, ele tem uma prontidão de vontade, está com a vontade sempre pronta. O devoto tem a vontade sempre disposta, nunca enfraquecida, nunca debilitada, para entregar-se ao serviço de Deus. Não fica, portanto, nem dando desculpas esfarrapadas. Não posso, não, hoje não.
estou cansado, não posso, eu não quero, não consigo. Isso não é oração. O devoto tem a sua vontade levantada. Nada o detém, nada o segura, nada o impede. Então está sempre disposto para tudo que diz respeito ao serviço divino. Sempre. Ele não procura desculpas. Ele procura o quê? Meio. Sempre. Ele não corre atrás de uma desculpa, normalmente a esfarrapada, para justificar sua ausência, seu pouco empenho, sua renúncia. Não. Ele não procura desculpas. Ele procura meios para realizar o que Deus lhe pede, o que Deus lhe solicita. A parte intrínseca, o que motiva esta disposição da vontade, é, por um lado, a contemplação da bondade divina, pelos benefícios que Deus nos prodigaliza. E aqui nós estamos tratando de um benefício que tem forma humana, que tem um rosto. Este benefício é a Virgem Maria. Então, a nossa devoção brota desta espécie de modulação entre o benefício incomensurável da doação da Virgem Maria a nós, por um lado, e da nossa indizível miséria. É nesse meio aqui que floresce a verdadeira devoção, a consideração deste benefício que é a tomada de posse do dom das palavras do testamento da cruz. Filho, filha, eis aí a tua mãe. Por um lado, e por outro, a consideração da nossa imensurável miséria. Então, quem quer se conservar devoto, na autêntica e na verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, deve gravitar neste meio, nesta órbita. A de quem é a Virgem Maria, e porque ela me foi dada, por um lado, e por outro, a nossa imensa o quê? Miséria. Aqui você vai encontrar os dois selos, as duas marcas d'água que autenticam a verdadeira devoção. Estas coisas que são complementares, acidentais, não fazem a verdadeira devoção, nem autenticam o devoto. Coisas, mas é que eu fui lá naquela igreja e aí eu vi que parece que a Virgem sorriu para mim. Eu não sei, eu senti um perfume de rosas. Agora tem essas coisas também. Rosas, e não havia rosas, mas eu cheirei rosas. São coisas que podem acontecer. Eu não sou racionalista. Eu acredito em milagres porque até vejo muitos. Mas estribar
a devoção à Santíssima Virgem Maria nestes fenômenos acidentais é tornar a devoção rarefeita, que não vai adiantar muito para as questões principais da sua vida. Está claro o que o padre disse? Porque do que se trata aqui, um devoto faz outros devotos. Ai, ai, ai! Uma alma informada, uma alma que tem a forma, que foi informada pela verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, que o prazo a Deus seja o nosso caso, se não for que o seja em breve, ele é espontaneamente um apóstolo da verdadeira devoção. Ele faz devotos. Ele atrai. Ele é um instrumento para que Nossa Senhora chegue, para que a Virgem Maria chegue a outras almas, a outras vidas, para salvá-las. O nosso modelo no trato, quem é o nosso modelo acabado, perfeito, no trato com a Santíssima Virgem Maria? Quem é? Quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. É o primeiro e o principal o quê? Devoto. Ah, que beleza. Ele, Jesus. Jesus Cristo. É o cabeça da fila dos devotos e dos consagrados. Ele é o começo de toda a devoção à Santíssima Virgem e o fim também. Tratamos aqui do que pode nos assegurar Jesus, que facilmente perdemos, que facilmente esquecemos, que facilmente abandonamos, que facilmente traímos. Ele é a causa eficiente, a causa final da nossa devoção à Santíssima. É por causa dele. É por causa dele. Então é o seguinte, meus queridos, com relação a isso, ao que o padre está falando agora, o primeiro ato de consagração de Jesus, de entrega de Jesus à Santíssima Virgem, quando foi que se deu? Isso é catecismo. Qual foi o ato pelo qual o Filho de Deus se entregou inteiramente a ela, fez a sua consagração a ela, de todo o seu ser, sem reservar, sem deixar nada de campo. Isso aqui não vai entrar no nosso trato, isso aqui fica reservado. Não houve isso na vida do Verbo Divino, do Verbo de Deus. Quando foi? Qual foi o primeiro ato inicial? Qual foi o primeiro ato de consagração de Jesus, que é o nosso modelo? O que aconteceu na Anunciação? A encarnação do Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Muito bem. Então houve aquele momento, nós chamamos este momento de ato inicial. Foi o ato de início, o primeiro ato que marca a entrega, a consagração do Cristo, do Verbo Divino à Santíssima Virgem. No seio de Maria. E o que aconteceu a partir daquele momento com o Verbo de Deus?
que sustenta na existência tudo que existe. O mesmo poder, olha aqui, vocês sabem, pela teologia católica, pelo catecismo, o mesmo poder que Deus usou para tirar do nada tudo que existe, é o poder que Deus exerce para manter existindo tudo que existe. Vamos lá, nós estamos passando a milhões de anos-luz de qualquer pieguice, de qualquer beatice. Está entrando na teologia católica, na mariologia católica, para dar aos senhores boas bases racionais da nossa fé. Da nossa fé e da nossa vocação. Então, meus queridos, o que aconteceu? A partir do momento em que o Verbo se faz carne e habita entre nós, o que acontece com o Verbo divino? Ele entra no estado de dependência de sua o quê? Mãe. Deus está nas mãos da Virgem. Respira por ela, se move por ela, vive dela. Como qualquer bebê, como qualquer homem. Sim ou não? Não, eu repito, é bom que você repita. Não fique nesse negócio, nesse trato, nesse acordo, nada fica de fora. É o tudo de Deus, em troca do tudo de quem? De quem? De Maria. É tudo por tudo. Nada fica de fora. Nada está de fora. É tudo por tudo. O tudo de Deus, Deus todo ele. Afinal de contas, pelas palavras do anjo, eu gosto muito deste evangelho, porque foi o que o bispo colocou nas minhas mãos quando eu fui ordenado. Aqui em Aparecida, aos pés da Virgem, quando eu fui feito sacerdote há 30 anos atrás, Dom Geraldo Maria de Moraes Pinheiro colocou este evangelho na minha mão. E é dele que eu vou ler para os senhores a obra que marca a ação de Deus quando o Verbo se consagra à Santíssima Virgem Maria. Afinal de contas, se trata aqui de imitar Jesus, de assegurar que estaremos com Ele e Ele conosco, que é o que é preciso para se salvar. Meu Deus do céu! O que é preciso para se salvar? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Então, aqui a ação, este momento marcado pela ação das três pessoas da Santíssima Trindade, segundo a palavra do anjo. O Espírito Santo virá sobre ti, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra, o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. E o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima, o quê? Olha que beleza. Deus inteiro, as três pessoas, operando na Virgem, sem obstáculos, sem impedimentos, e ela totalmente entregue. O tudo pelo quê? Tudo. Olha que beleza, que lindo, que maravilhoso. Então, aqui no parecer, não sei por que as autoridades da igreja não transformam, não dão a este homem o título de doutor da igreja, São Luís Maria Grignon Montfort. Ainda não é doutor, não sei por que, mas tudo bem. Será um dia, né? Se Deus quiser. Então nós temos aqui o ato inicial da encarnação do Verbo no seio de Maria, que coloca Jesus em completa dependência de sua mãe. Esse é o ato inicial. Mas há o chamado
Estado habitual. Esse ato inicial criou um estado habitual de submissão a essa mesma mãe, que durou toda a vida de Jesus e que se prolongará por toda a eternidade. Uma vez que nada mais, nada menos do que o maior teólogo. Quem é o maior teólogo da Igreja Católica? Quem que é? Quem é o maior teólogo da Igreja Católica? São Tomás de Aquino. Chama a Virgem de onipotência suplicante. De modo que tudo o que ela pede, Jesus Cristo o quê? Ele, de certo modo, está submisso a ela também na eternidade, porque recebe os pedidos da Virgem como ordem. Para ele, o que a Virgem fala é lei. Vamos lá. Então, conhece este folhetim? Os senhores conhecem este folhetim? Conhecem? Sim ou não? Aqui está a fórmula que os senhores e as senhoras usaram para imitar Deus. A fórmula que os senhores e as senhoras usaram para imitar a Deus no ato de entrega, de consagração à Virgem Maria. Eu não vou ler todo, porque eu começo a falar e o tempo vai embora. Os senhores disseram, os senhores e as senhoras, nós dissemos, eu também disse, porque eu sou congregado mariano, como vocês. Só não sou, ele foi meu padrinho de ele foi meu padrinho de consagração. Movido, contudo, pelo desejo de ter-vos por minha mãe, modelo e celestial protetora, e de servir a vosso exemplo, a Jesus Cristo, vosso Filho divino, e sua santa igreja, me consagro, me entrego, tal. Suplico-vos, pois, mãe querida, me recebais no número dos filhos a vós consagrados. Fazei que minha vida, daqui para o futuro, seja digna desta graça insigne que me concedestes. Então, com estas palavras, provavelmente no contexto da celebração da Santa Missa, da Eucaristia, na presença de outros congregados mais antigos, dentro da casa do Senhor, houve conosco este trato, ou aconteceu conosco aconteceu conosco esta situação em que, de algum modo, o que se deu com a Virgem em Nazaré se repetiu conosco. Aqui, então, pelas mãos da Virgem, dissemos que seríamos todos por inteiro de Cristo. Que a Virgem Maria cuidaria, então, de nos garantir que nossa água batismal não se perdesse, que a água do nosso batismo não escorresse em vão pela terra, não se derramasse em vão na terra. Agora é importante lembrar que isto foi o ato inicial. Como aconteceu? Vocês vejam bem, o primeiro com Jesus, eu repito aqui, com Jesus, o ato inicial de sua consagração, de sua entrega, foi em Nazaré, quando o Verbo que estava com Deus e que era Deus se fez carne e habitou entre. Depois do ato inicial, deu-se um estado habitual de dependência da Virgem Maria que se estende pela eternidade. Os nossos santuários e os milagres operados pela Virgem Maria provam isso. Deus, o Filho de Deus, no céu, se submete, obedece a ela, atende a ela. E aqui está o nosso problema, meus queridos. Qual é o nosso problema? Talvez não tenha ficado claras as consequências das palavras que dissemos de modo solene, seladas com o sangue eucarístico de Cristo, na presença da Igreja, triunfante, padecente e militante,
que nós deveríamos, então, habitualmente viver nesse estado de dependimento. Então, não se trata aqui de imitar Cristo. O que faz Cristo? Depende de sua mãe. Atende a sua mãe. Está intimamente unido a ela mesmo na eternidade. Então, se uma coisa patenteia, sanciona e valoriza a outra, a consagração fica praticamente vazia se não nos recordamos de quem somos depois dela. O que está consagrando? Bonitas palavras. Que estão lá naquele diploma, né? Sim ou não? Lembra? Tem aquele diploma enorme, né? Meia cartolina. Vocês têm aquele diploma? Meia cartolina. Eu tenho uma meia cartolina com os desenhos clássicos muito bonitos, né? Uma estilogravura bonita da Virgem na Glória com seu santo, com os santos congregados, né? O seu nome, a data da sua consagração. Mas e aí? Como é que vai o estado de dependência? Os senhores vejam como nosso Senhor Jesus Cristo levou a sério a consagração que ele fez por ocasião da encarnação dele, quando ele se entregou todo à Virgem Maria. O negócio dura até quando? Até quando? Até hoje, para sempre. No céu continua, não acabou. E nós o que é que fizemos? O que temos feito? O que pretendemos fazer? Onde está? Quais são os sinais evidentes de que, de fato, esta consagração, tendo sido feita há um ano atrás, há 10 anos, há 30, 40, 50 anos atrás, não sei se tem congregados muito antigos aqui, que já estão fazendo o jubileu de ouro da sua consagração. Onde foi parar o estado de vida, o estado de dependência plena da Virgem Maria, que é decorrência, que é fruto deste ato de consagração solene. No segredo da verdadeira devoção, São Luís Maria Grignon de Montfort reconhece essa dificuldade, vai dizer, não há muita dificuldade em entrar numa confraria, na congregação mariana, nem mesmo em abraçar a devoção proposta. Aquelas orações, aquelas práticas, aquelas normas previstas aí, né, para nós congregados, mas não há muita dificuldade. A grande dificuldade está em entrar no espírito dessa devoção, que é o de tornar uma alma interiormente dependente, escrava da Santíssima Virgem e de Jesus por meio da Santíssima Virgem. De não se mover, não se mexer, não sair do lugar, não pestanejar, não suspirar, sem dizer com a Virgem: eis aqui o escravo do Senhor. O glorioso São Pio X, Papa e Santo, na encíclica Ad Diem Illum, escreve o seguinte: todo aquele que queira que sua devoção à Virgem seja perfeita e digna dela, deve ir mais adiante, deve se adiantar. E com todas as suas forças, imitar os seus exemplos. É uma lei estabelecida por Deus que todos os que desejam gozar da eterna felicidade
devem reproduzir em si, por uma fiel imitação, a forma da paciência e da santidade de Cristo. O que tem no céu? Só o que é de Cristo. Só vai para o céu depois o que antes foi de Jesus Cristo no tempo e no espaço. O que foi de Jesus Cristo, o que era de Jesus Cristo no tempo e no espaço, depois entra na eternidade, segundo aqui o parecer abalizado do Papa São Pio X. Mas a nossa debilidade é tão grande, diz o Papa, que a sublimidade deste exemplo nos desanima facilmente. Quem de nós poderia pensar em ter em si a castidade de Cristo, a paciência de Cristo, a mortificação de Cristo, a ciência de Cristo? São virtudes que nos escapam, das quais temos alguns rudimentos, um germe. Logo, uma miséria ou várias misérias se juntam para devorar em nós o que de Cristo em nós começa a aparecer. E os anos passam e continuamos parecidos conosco. Os que deveriam ser cópias vivas de Cristo continuam cópias de si mesmos. E ela sempre foi assim. Então, uma situação hipotética. Alguém olha você, alguém olha o outro e diz assim, o outro tem uma reação qualquer destemperada, desmedida. Aí chega o parente, ela é assim desde pequena. Passam os anos, somos devotos da Virgem, mas ainda somos cópias de quem? Imitadores de quem? Quem que você se imita? Você se imita velho. Quem você era quando o quê? Jovem. Então se tornou um velho bobo. Não é assim, minha gente? Gostaria que não fosse, mas infelizmente é. Infelizmente é assim. Por isso, há uma salvação para nós, graças a Deus. Eu não vou morrer parecido comigo, Deus que me livre. Eu vou chegar no Supremo Tribunal, na entrada do céu, vou falar, mas o que é isso? O que é isso? Não. Aqui não entra, aqui não cabe, não. Aqui tem que ter a medida, a largura, a extensão e a profundidade de Cristo para entrar. Já pensou? Não é pouca coisa. Por isso, então, a Divina Providência nos propôs outro exemplar e modelo, tão próximo de nós, tão próxima de Cristo, como é possível a natureza humana, mas mais adaptada à nossa miséria e pobreza. E este outro exemplar é a Virgem Mãe de Deus. Pois quando a gente não dá conta de ser parecido com Cristo, vamos ser parecido com quem? Com a Virgem. E ela se encarregará de fazer o que precisa ser feito para, enfim, chegarmos a esta idade de Cristo, a esta maturidade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda que o pecador permaneça despojado da graça de Deus,
e assim não pode merecer nada diante de Deus, pode, entretanto, impetrar da misericórdia de Deus as graças necessárias para a sua conversão e salvação, se as pede com piedade e perseverança. Mas normalmente o pecador não pode se salvar e, às vezes, em boa parte dos casos, nem quer. Nem quer. Como vai pedir e desejar o que não quer, o que não acha necessário? Então, a Virgem Maria aqui faz este serviço. Por que a gente não quer se salvar? Porque o pecado é a nossa desgraça. Nós sabemos de modo objetivo que assim é. Claro que é. Que nos faz perder o nosso supremo bem, a graça de Deus e com ela os bens eternos. Tá certo? Sim ou não? Sim. Mas acontece que o pecado é deleitável. Por que pecamos? Por várias razões, mas sobretudo por causa do deleite, do prazer, do gosto que os pecados produzem na nossa sensibilidade. É difícil a gente deixar de lado coisas gostosas. Vejam aí no café da manhã o que aconteceu com a mesa. Ficou o quê? Assim. Tão bonito estava. Fomos atraídos pelo quê? Pelo gosto, sim ou não? Sim ou não? Sim. Comemos tudo, mesmo que é coisa horrível. Isso é uma brincadeira. O pecado é deleitável, filhos. Por isso somos como o apóstolo São Paulo. Sabemos e não fazemos o que sabemos. Sabemos, não somos o que sabemos. Imaginem você, a começar por mim, hein? Eu estou sempre o primeiro nessa fila. Se fôssemos o que sabemos, se cada um de nós fosse aquilo que sabe a respeito de Deus, de Nossa Senhora, das virtudes, da oração, seríamos já o quê? Santos. Mas o problema é que a vontade não acompanha o intelecto. Ela está presa, amarrada aos gostos terrenos, aos bens aparentes, que às vezes nem são bens, são males, mas porque deleitam, a vontade não se separa deles. O que poderá nos salvar? Fala para mim. Só um o quê? Um milagre. Nós somos aqui caso para o quê? Milagre. Mas, filhos, eu digo isso para vocês. Os coitadinhos dos penitentes que vêm ao meu confessionário, fala, padre, eu não sei como é que vai ser, não consigo, eu não aguento, eu não dou conta, eu não saio disso, eu já tentei. E eu tenho a obrigação de o quê? De? Porque este é o lodo de Adão, do qual todos nós somos feitos, é assim. Tem alguém aqui que não é do lodo de Adão? Alguém pode dizer, eu sou da lama de Eva. que é absolutamente a mesma o quê? Coisa. Assim é, meus filhos. Todos nós estamos, né? Tá? Você enfia o palito, o bolo está pronto, sim ou não? Enfia o palito e fala, é para milagre. Só milagre, essa coisa. Tem jeito. Por isso, filhinhos, como nós estamos naquela categoria de gente a respeito da qual fala Santa Teresa, que não apenas somos doentes, mas adoramos a nossa doença e passamos a vida correndo atrás dela. Olha bem, somos doentes que amamos a doença e passamos a vida correndo atrás da maldita doença. Só um o quê? Mas Nossa Senhora faz ou não faz? Vai aparecer também. Está perto aqui Aparecida, né? Quanto tempo está daqui Aparecida? 1 hora. Dá para ir a pé, peregrinando.
Já faz penitência, já aproveita e faz penitência. Nossa Senhora faz... Oi? Sim, eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Vocês compreenderam bem? Agora talvez comece a despontar em nossos corações, contemplando estas duas realidades que fazem a verdadeira devoção. Você não vai encontrar a verdadeira devoção em livros, não, meu irmão. Pode ler uma biblioteca. Pode ler todas as obras, o quê? Católicas. É ou não, Eduardo? O Eduardo é livreiro, bom livreiro. Não há de filho, a verdadeira devoção não brota tanto da ciência nós temos. O que é que te falta saber que você não sabe? Faz favor! A verdadeira devoção é modulada aqui, neste abismo que se dá entre a Virgem, quem ela é, qual é a sua tarefa, qual é a sua missão, depois que recebeu as palavras do testamento da cruz: mulher, eis aí teu filho. E nós do outro lado, contemplando nossa miséria, e contemplando do outro lado a Virgem Maria, recebemos também as mesmas palavras do testamento da cruz: filho, eis aí tua. Está resolvido o problema da devoção. Está completamente resolvido o problema da devoção à Santíssima Virgem Maria. Por isso, então por isso, alguém fala, mas que coisa impressionante, o que significa isso? Já ouviram a expressão alfonsiana? E também, não é de Santo Afonso primordialmente é de São Bernardo de Claraval. O verdadeiro devoto de Maria não, o quê? Se condena. O verdadeiro servo devoto da Virgem não se condena. Se é verdadeiro devoto, e eu procurei aqui dar mais ou menos os traços, pinceladas grossas, os traços do verdadeiro devoto, o verdadeiro devoto não vai para o inferno. Porque o milagre que ele precisa para se salvar, para se tornar o que ele precisa ser, em ordem ao ingresso na vida eterna, a Virgem faz. Mas o verdadeiro devoto que descobre quem é, por um lado, e que contempla a perfeição e a santidade da Virgem por outro, e que sabe que ela é sua mãe, que lhe foi dada, não pode responder a não ser exatamente com uma comunhão de vida com ela. Aquilo que nós dissemos, o estado habitual de vida com ela. Então não se trata aqui de reservar mais tempo para mais um terço. Não, então tá bom, então conclusão da conferência. Vou rezar mais um terço por dia. Não se trata disso. Vou ler mais uma vez o tratado da verdadeira devoção. Não se trata disso. Vou fazer uma peregrinação, como sugerimos aqui, a pé até aparecer. Não se trata de estabelecer com a Virgem um estado de o quê? Comunhão de vida, um estado habitual de vida com ela. Imitando Jesus, que nem na eternidade se separou dela. Uma vez que toda e qualquer graça nos vem por quem? Por meio de quem? Isso. Quem confessa com a Igreja Católica que toda e qualquer graça nos vem... Eu preciso levantar por causa do ar da câimbra. Mas estou sendo filmado, né? Vou ter que ficar. Quem confessa com o magistério da Igreja, com os santos da Igreja, que toda a graça nos vem por Maria, que é o aqueduto divino, está dizendo exatamente isso. Que Jesus e Maria nunca se fizeram. Nunca. Não tem Jesus no canto, no escritório, fazendo o trabalho dele, e a Virgem Maria na cozinha fazendo almoço. Não tem nada disso.
Não existe isso. Está claro que o padre disse sim ou não? Se Maria é medianeira de todas as graças, e vocês dizem isso quando é uma ladainha, que é um dos títulos da lei, medianeira de todas as graças. Se vocês dizem isso, vocês estão dizendo exatamente que nem na eternidade Jesus se separa de Maria e Maria se separa de Jesus. Tudo o que é feito em ordem à salvação do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor, faz por meio dela, com ela. Agora eu vou sentar só para... Ficou claro o que o padre disse até aqui? Ser teu devoto, ó Santíssima Virgem Maria, é uma arma de salvação que Deus concede àqueles que quer salvar. São João Damasceno. Mas perto de nós, o Papa Paulo VI, que ensinava, na sua Mariologia, que eu estou ensinando para os senhores. Aqui. Deus dispôs as coisas assim. Eu espero que os senhores entendam a partir de agora. Se já não tinham entendido, que entendam a partir de agora, que Deus, na ordem que Ele estabeleceu para as coisas que salvam, Ele estabeleceu assim, exatamente do modo como eu estou ensinando aos senhores e às senhoras. Isto é um desígnio eterno, isto é um desígnio divino que Deus não retifica, Deus não corrige suas decisões. Ele é infinitamente perfeito, Ele sabe o que faz quando faz o que faz. Ele sabe o que está fazendo. Eu falo, ai meu Deus, eu errei. Quando fala, meu Deus, porque não tem um Deus para pedir ajuda, né? Ele é Deus para Ele mesmo. Ai meu Deus, Deus não fala, ai meu Deus. Ele fala, errei. Eu errei. Não tem isso. De modo que, para encerrar, já deu 1 hora. Diz o Papa Paulo VI, na locução geral, na audiência geral, do dia 27 de maio de 1964. Faz tempo, né? Eu não era nem nascido ainda. Deus deu à Virgem Maria uma função superlativa, máxima. Deus dispôs as coisas assim. Ele mesmo quis atribuir à Santíssima Virgem uma função máxima, superlativa, em ordem da graça. E, portanto, está assinalado para nós, devotos, congregados, um caminho que não poderemos mudar por nossa própria conta. E, ao fim e ao cabo, para coroar isto que eu acabei de dizer, quanto me permitiu o tempo, meu irmão, conclusão, se você se salvar, você se salvará como devoto, e porque é devoto da Virgem, e não de outra maneira. Melhor não arriscar. Os senhores entenderam o que o padre disse aqui? Então isso aqui não é um pingente, não é assim algo sazonal, não, depois passa até eu achar outra coisa mais interessante. Se a Virgem te foi dada, e te foi, e você foi dado a ela, e se essa consciência sua está desperta, se a consciência a respeito desta obra de Deus está desperta, então você não se salvará por outro meio, a não ser como devoto filho da Virgem. De modo que agora, uma vez que as coisas foram... Deus tem 1000 formas de salvar, pode salvar todo mundo, todo por diversos modos. Mas no nosso caso, no meu e no vosso, Ele já estabeleceu o caminho, já estabeleceu. Não o revelou,
Cada um sabe como é que foi, né? Se na infância, se na vida adulta, se na vida provecta, né? Se depois mais velho. Cada um sabe como foi que de repente se encontrou com Nossa Senhora. Foi convidado a receber e a dar-se a ela no contexto e nos termos de uma solene consagração, como esta que fizemos nas fronteiras da congregação mariana. Então, meu irmão, minha irmã, está estabelecido para nós o modo como vamos nos salvar. Querer outra coisa é pretender voar sem asa. Fora disto, querer ir a Deus, tratar as coisas de Deus, servir a Deus, prescindindo a devoção a Nossa Senhora e a consagração que fizemos é o mesmo que pretender voar sem asas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta ou acrescentar algo que eu não disse? Ficou claro, meus senhores e minhas senhoras? É preciso, escute aqui, é preciso que os senhores tenham bastante clareza e inteligência a respeito da ciência disso que tratamos aqui, porque um devoto faz outros devotos. Um bom devoto faz outros devotos. Um bom congregado consciente desta realidade que acabamos de pincelar aqui, faz outros bons congregados, porque sabe o que está em jogo. Não se trata aqui simplesmente de fomentar. Bom, precisamos então fomentar as estruturas da congregação mariana, melhorar isso, comprar aquilo, reformar não sei o que, ampliar. Não se trata disso. Se trata da obra mais importante, que é a obra da salvação das almas, da nossa e dos outros. Não há nenhuma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou claro? Eu usei algum termo ou falei alguma coisa que você não entendeu? Eu falei, mas o que é isso que o padre disse? Essa expressão que ele usou? Pode perguntar, eu respondo. Eu nunca tive tantos alunos tão inteligentes como esses. Uma maravilha. Tá bom. Eu preciso voltar para a paróquia, porque tem muita coisa até eu poder me recolher. Uma longa jornada, né? Eu preciso voltar para São Paulo, mas mais tarde o padre José Henrique estará aqui para acompanhar os senhores, falar aos senhores, atender os senhores, dar o sacramento do corpo e do sangue de Jesus para os senhores. Os senhores estarão bem amparados pela Mãe Igreja.